Oi, meus filhos, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de biologia, onde hoje vamos falar um pouco sobre uma das maiores agressões ao meio ambiente, que são os resíduos sólidos de áreas urbanas, que conhecemos como lixo. Quanto ao seu tipo de classificação e origem, podemos ter o lixo urbano, o lixo industrial, o lixo de saúde e o lixo rural. Se esses tipos de lixo não receberem tratamento e destino adequado, os resíduos sólidos, de forma geral, podem poluir e contaminar o solo e os ambientes aquáticos, provocando algumas doenças. Pode também chegar a obstruir bueiros e os cursos de água, provocando enchentes e outros problemas. Então hoje vamos conhecer algumas das formas de como as cidades conseguem lidar com seus resíduos sólidos. Uma que talvez seja mais conhecida são o lixão. Os lixões em si são terrenos onde o lixo vai ficar amontoado ao ar livre sem nenhum tipo de cuidado. Nos lixões, os resíduos sólidos eles são provenientes de diversos lugares, como residências, indústrias, hospitais, feiras, enfim, diversos lugares mesmo. Então, eles vão ser simplesmente jogados no lixão, vão ser amontoados, certo, em grandes depósitos e a céu aberto, sem nenhum tipo de cuidado. Quanto à localização do lixão, eles ficam geralmente longe dos centros urbanos, apresentando uma certa ilusão, certo, para a comunidade de uma falsa solução para aquele descarte dos seus resíduos sólidos. Só que aí tem um porém. A matéria orgânica em decomposição, ela vai atrair insetos, ratos, urubus e outros animais que podem contaminar-se e transmitir as doenças, certo? Então, além disso, a decomposição da matéria orgânica do lixo produz um caldo mal cheiroso, que é o chorume, e no chorume pode ser encontrado ainda alguns produtos tóxicos, como por exemplo o chumbo e o mercúrio, que se originam de tintas. Então, pilhas também podem ser, lâmpadas fosforescentes e diversos outros materiais. Quando o chorume ele é carregado pelas chuvas, ele pode contaminar os rios e a água subterrânea que abastece a própria comunidade em si. Então, o lixão ele é, portanto, uma péssima solução para o descarte dos resíduos sólidos, só por conta desses problemas que eu citei para vocês. Outra solução que as cidades utilizam como descarte dos resíduos sólidos é o aterro sanitário. No aterro sanitário, os resíduos sólidos eles são depositados em trincheiras abertas no solo, como vocês podem ver aqui nessa representação de um aterro sanitário, certo? Como é a construção de um aterro sanitário. Essas valas elas são forradas com uma manta impermeável que protege o solo contra a contaminação. O aterro também vai possuir sistema de escoamento do chorume e da água das chuvas, além de tubulações para a saída de gases, principalmente do gás metano, que é produzido pela decomposição da matéria orgânica por bactérias anaeróbias, certo? E que ele pode ser queimado, servindo como fonte de energia renovável. Como é a construção de um aterro sanitário? Vê só, um trator ele vai espalhar e amassar o lixo, tornando ele mais compacto. E depois disso, essa camada de lixo ela vai ser coberta com terra, que ela também vai ser compactada, certo? Ou por uma manta impermeável. Então, depois que ela é coberta por terra ou por uma manta impermeável, uma nova camada de resíduos sólidos podem ser depositadas sobre a primeira, como vocês podem ver nessa representação que está aparecendo para vocês, certo? Se um
aterro sanitário ele for bem construído, ele não vai poluir o ambiente e sua camada impermeabilizante vai proteger a água dos rios e o lençol freático. O problema do aterro sanitário vai ser que ele vai necessitar ter áreas muito grandes e ele é mais caro que o lixão. Fora que ele tem uma capacidade de utilização limitada. A vida útil de um aterro sanitário ela já cerca de 20 anos. Comparado ao do lixão é bem menos, mas é bem mais seguro do que um lixão. Outra forma que as cidades utilizam como descarte dos resíduos sólidos é a incineração. Lembrando que a incineração ela é a queima controlada do lixo com equipamentos especiais. Ela tem como vantagem reduzir bastante o volume dos resíduos sólidos, diminuindo também as áreas necessárias para um aterro sanitário, além do que consegue destruir os organismos que causam as doenças. Certos componentes do lixo, no entanto, ao ser queimados, vão produzir gases tóxicos, certo? E nesse caso aí, se faz necessário ter equipamentos para evitar a poluição do ar. E isso é o que torna mais caro esse tipo de processo, certo? Lembrando que a incineração não é para ser feita a céu aberto, mas sim em locais adequados, com equipamentos especiais e tem que se ter equipamentos que conseguem evitar a poluição do ar, certo? Se for utilizado o processo da incineração para o tratamento e descarte dos resíduos sólidos, depois dessa queima desse lixo, sobra um volume muito menor do que o de origem, certo? E esse volume menor ele pode ser encaminhado para os aterros sanitários, diminuindo assim os espaços do aterro sanitário que vai ser utilizado. Outro processo que vem sendo utilizado é a compostagem. A compostagem ela transforma os restos orgânicos do lixo em matéria orgânica, que chamamos de composto, que pode ser utilizado como adubo. Então, o composto ele é resultante da decomposição aeróbia parcial da matéria orgânica sob condições controladas em usinas de triagem e compostagem de lixo. É preciso aí retirar do lixo o material não orgânico que não vai ser decomposto. O lixo orgânico, após isso, ele vai ser triturado e levado para equipamentos que vão acelerar o processo de decomposição e produção do adubo. Mas aí é preciso tomar cuidado e verificar se o lixo não vai ser contaminado com os produtos tóxicos. Além do que, o adubo, a decomposição do lixo orgânico também pode produzir gases que serão aproveitados como combustível. Lembra quando eu citei para vocês que alguns gases podem ser utilizados como fonte de energias renováveis para tentar evitar tanto a utilização dos combustíveis fósseis? Então aí já temos dois, que é o que vem proveniente da incineração, que é o gás metano, certo? E tem aquele que é proveniente da compostagem, certo? E nesse caso da compostagem, a matéria orgânica ela é depositada em recipientes. Lembra dos biodigestores que eu comentei com vocês anteriormente? É onde vai ser produzido o que chamamos de biogás, que é a mistura de gases combustíveis além de fertilizantes. Então, a compostagem ela diminui o volume de lixo que vai para os aterros sanitários, mas é necessário que haja uma demanda para o composto, a fim de reduzir o custo desse tipo de processo, certo? Outro processo que é utilizado
nas cidades e que vem sendo bastante comentado, que vocês já devem conhecer, é a reciclagem. A reciclagem ela é o reaproveitamento pela indústria de materiais total ou parcialmente recuperáveis, como plásticos, papéis, metais e vidros. O material orgânico ele deve ser separado e encaminhado para as usinas de compostagem. O processo de reciclagem do papel ele gasta menos energia do que a produção de papel com a celulose das árvores. Então, ao reciclar o papel, evitamos que as árvores sejam derrubadas e economizamos aí a energia. Já a reciclagem do metal, como o alumínio, ela ocorre no Brasil desde a década de 20, quando os países eles importavam a sucata para produzir os primeiros utensílios feitos com o material. A produção do vidro reciclado ela vai economizar cerca de 75% de energia em relação à produção de vidro não reciclado, enquanto a produção do metal reciclado ele economiza cerca, vejam só, de 85%. Então, a reciclagem ela colabora bastante para evitar a poluição do solo e da água, diminuindo o volume de lixo que vai para as usinas, certo? Usinas não, para os aterros sanitários e gerando mais postos de trabalho nas usinas de reciclagem e na coleta de materiais. Basta aí que façamos a nossa parte, ou seja, que a gente faça o processo de separação do lixo do material orgânico que pode ser reutilizável daquele que não pode ser reciclável. Porque aquele que não pode ser reciclável, ele já vai ser um volume menor e pode ser, certo? E diretamente para o aterro sanitário, que é uma forma mais segura de descarte do lixo. Certo? Então, obrigado e até a próxima.